Olá, eu estou feliz pela sua presença a mais um podcast, A Nova História. E eu sou Lisbeth Sanches. Aqui falamos sobre transformação, sobre inspiração e como criar novos projetos, novos caminhos para o seu futuro. E nessa ocasião especial eu tenho uma convidada maravilhosa. Ela vai ser mãe e ela vai falar sobre posicionamento digital no Instagram e ela vai dar uns insights poderosíssimos para quem quer ter esse posicionamento no digital. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Lisbeth. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Patrícia, fala um pouquinho do desenvolvimento da sua carreira profissional, do que você realmente espera nesse meio digital que está tipo explodindo, né? Com todos esses processos de IA, de recursos e mais recursos para você poder alavancar o seu posicionamento digital. Fala um pouquinho sobre todo esse processo, né, que você é expert nessa área. Então, conte um Sim. pouquinho mais. Então, o meu processo na área do digital começou muito cedo. Começou aos meus 14 anos. Então, Uau. começou bem cedo, né? Eu comecei a trabalhar bem cedo nessa área do digital. Atualmente, como você falou, tem os usos de IA, né? Que um bom designer esperto utiliza o IA como amigo dele e não como inimigo. Mas muitos profissionais na área acham que a IA está vindo para substituir o nosso trabalho. Só que não funciona dessa forma, porque o que acontece? A IA vem para ajudar. Mas se você for contra ela, provavelmente ela vai tomar o seu lugar. Mas, por exemplo, uma IA não consegue fazer o que um profissional faz, porque a gente tem a visão, a gente tem todo esse cuidado que a IA não tem. O que a gente pode utilizar são os recursos da IA para ajudar o nosso olhar. Então, tem essa junção de IA com, né, o humano, mas comparado ao início que eu comecei, eu tô curtindo utilizar IA, mas isso vai muito da visão do profissional. O meu eu de 14 anos utilizaria IA para fazer o trabalho todo, É, né? porque 14 anos. ele automatiza a maior parte Isso. do trabalho, né? Hoje em dia eu uso a IA mais para, por exemplo, a gente pega uma foto de uma pessoa, aí fica metade do braço dela cortado. Então eu utilizo a IA para devolver essa parte do corpo dela. Então eu vou utilizando a IA nos recursos que me favorecem. Eu utilizo IA para copy, que é muito bom. Tipo, às vezes a gente tem que fazer uma headline para um post. E a IA ajuda muito se você der o direcionamento correto. Então, ele entrega uma headline ali que atrai o público, cria a copy da legenda. Então, IA e humano tá bem andando lado a lado. Certo. É, Patrícia, e diga uma coisa, para as pessoas que talvez, especificamente eu também, que não tem tanta autoridade para falar sobre o posicionamento no Instagram, quais são os recursos que a pessoa precisa fazer de uma forma organizada para poder ter um posicionamento assim bem mais estruturado para a área profissional que talvez a profissional tenha. Como é que tem que ser essa estruturação do Instagram, né? Para poder ter uma mais visibilidade, né? É um processo. Estruturação de perfil é um processo. Primeiro, você tem que definir o seu nicho. Definir o seu nicho, você define. Isso é feito por um profissional, tá? Você conversa com um profissional, fala: olha, eu trabalho por tal, 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 quero atrair tal, tal clientes. E o profissional vai montando de acordo, você vai aprovando. Após isso, a gente monta a sua voz dentro do Instagram. Se ela vai ser uma voz autoritária, se ela vai ser uma voz. Entendeu? A gente monta a sua linguagem dentro do Instagram. Após montar a sua linguagem dentro do Instagram, a gente vai para a sua paleta de cores, que case com o seu nicho. Paleta de cores vai para tipografia, depois de tipografia vai para elementos utilizados. Depois de elementos utilizados,
a gente vai para a junção de tudo para criar o logomarca. E após a criação do logomarca, a gente junta tudo e manda para o cliente. Pelo menos é assim que eu faço e mando para o cliente aprovar. É um passo a passo. Eu sempre envio forms, sabe? Documento forms de perguntas, porque isso vai me ajudando no processo criativo. Então, a gente monta toda a identidade visual, tudo isso. Após a criação da identidade visual, começa a montagem dos criativos. Então, a gente vai montando os criativos de passo a passo. Primeiro vem a sua apresentação, aí depois vem o seu trabalho, aí depois vai juntando tudo, e aí vai sendo vai montando o seu feed. E nesses criativos, entram os reels, entre os stories, porque uma coisa é certa, você tem que ser frequente em stories de Instagram, porque é assim que você atrai o seu público, sendo frequente nos stories. Porque quanto mais frequente você é, mais as pessoas querem ver o que você está fazendo, porque as pessoas são fofoqueiras. Então, elas gostam de stories. Certo. E com respeito, com respeito a, com respeito a, por exemplo, já tem essa aba para poder reestruturar com uma IA o perfil da pessoa, ou não tem ainda, ou o profissional mesmo faz isso? Então, tem as que já fazem. Não gosto muito, mas tem a que já faz, se você der o direcionamento certo. Por exemplo, eu quero uma paleta de cores. Você pode pedir, olha, trabalho com tal nicho e quero uma identidade visual para esse nicho, nananana, e ela te entrega a identidade visual. Só que eu sempre recomendo fazer com um profissional, porque como eu falei, IA e o profissional andam juntos. Porque a IA nunca vai entender o seu lado humano. Ela vai entender o lado da máquina. Então, ela vai entregar o que você direcionar para ela. E ela vai pesquisando dentro do mercado. Então, pode ocorrer plágios, pode ocorrer toda essa problematização. E com o profissional, não, porque o profissional cria algo exclusivo para você. Nossa, muito interessante né? Porque eu vejo muita gente, né, fazendo o post, mas talvez sem nenhum direcionamento, sem escolher tudo que você falou realmente. E eles, tipo, fazem vendas, tanto que a gente é da área têxtil, né? A gente contratou alguém para cuidar da nossa marca no Instagram, mas assim, eu não vejo muito engajamento. Por que que acontece isso? Porque às vezes ou a marca não está casando com o que você está criando, ou não está tendo frequência, ou pode ser a falta de um tráfego pago. Mas para poder aplicar o tráfego pago, o perfil tem que estar estruturado. Certo, então se você não tiver estruturado o perfil, você dá tiro ao... É dinheiro jogado fora, porque você vai estar pagando para as pessoas visitarem o seu perfil. Mas pessoas gostam de aparência, as pessoas gostam do visual. Então a pessoa entra no seu perfil e tá um perfil bagunçado, ela não vai querer fechar um trabalho com você, porque ela vai achar, nossa, se o Instagram dessa pessoa tá dessa forma, como será o trabalho dela? Entendeu? E aí, por isso que eu falo, para aplicar tráfego pago, primeiro organiza seu perfil. Tem muitos profissionais que vão contra essa tese, mas eu nunca vou. Porque as pessoas gostam de aparência. Muitas vezes você pode estar entregando um conteúdo maravilhoso naquele carrossel que você fez. Só que o carrossel está desorganizado. As pessoas não vão passar para o lado para ver o conteúdo que você produziu. Porque para passar para o lado, elas têm que se sentirem... elas têm que sentir desejo de passar para o lado. Sem essa organização, elas não vão sentir desejo e o seu conteúdo vai ser só jogado. Bem amplo esse nicho. E aí, em outros temas, por exemplo, você tem muita essa interligação com o Instagram. Você vê, por exemplo, alguma melhoria ou alguma concorrência muito acirrada com o TikTok, que agora está vindo forte TikTok tá vendo para o Instagram. Como é que você... Porque assim, né, praticamente o Instagram é para comprar aparência, né, como você disse. E o TikTok, o que que vai fazer, né, nesse segmento na área digital, né?
deles? Então, eu gosto muito de casar TikTok e Instagram. Eu não faço eles inimigos. Porque os vídeos que você utiliza no TikTok, você utiliza no Instagram. Hum, Então, os dois casam perfeitamente. Por exemplo, você tem um podcast. O uhum. corte que você fizer no seu podcast, você pode estar postando tanto no Instagram, tanto no TikTok. Hum. Então, eles dois podem andar lado a lado. Quando uma empresa consegue utilizar os dois. Sem contar que vai vir um TikTok Shopping, né? Então, vai ter um. As pessoas vão utilizar muito mais o TikTok para vendas do que para aparência, como no Instagram. Então, tem que ter esse andamento junto, porque dá para utilizar o vídeo que você posta no TikTok, que bate 100 mil visualizações, no Instagram pode bater 100 visualizações. E no Instagram bate 500 mil visualizações, no TikTok pode bater 100. Então, anda lado a lado com as duas plataformas, posta nas duas plataformas, porque o que trouxer visibilidade para você é melhor. E são públicos diferentes. Então, o público que você atinge no TikTok não é o mesmo público do Instagram. Então, você vai ter ambos públicos que podem virar clientes seus no futuro. Qual dos das áreas digitais você acha mais organizado, o TikTok ou o Instagram? Como assim, organizado? Ah, tipo assim, eu já ouvi, né? Não sei realmente, eu não interajo muito no TikTok, mas é assim, né? Pela questão tipo de das pessoas entrarem A com um melhor, álbum, se né? você quer visibilidade, Ah, TikTok. é? TikTok é mais fácil de você ganhar view. Porque eles viralizam qualquer vídeo aleatório que você fizer. Eu tenho um vídeo no meu Instagram pessoal que bateu 48 mil visualizações e é o meu amigo xingando um. Sabe aqueles trem de alegria? Sim. Eu fazia faculdade. E aí botaram esse trem dentro da faculdade pra ficar rodando os blocos. Eu acho que esse vídeo já tem. Deixa eu confirmar aqui. Se meu celular aguentar, ver. Tá 1%. Esse vídeo tem 72,8 mil visualizações. E é um vídeo do meu amigo xingando o carrinho de alegria. Perguntando por que a faculdade colocou o carrinho de alegria pra eu andar entre os blocos. Que ele queria assistir aula e não ver a alegria dos outros. Nossa. E esse vídeo viralizou. E eu tenho outro vídeo no profissional que não viralizou. Então você vê que eles viralizam o que eles querem viralizar. Então eu tenho uma amiga que postou um vídeo no profissional dela que bateu 42 mil visualizações. Então depende muito. É frequência de postagem, mas o TikTok é a melhor arma de visibilidade. Tanto que a Virgínia falou que se ela fosse começar hoje em dia, ela começaria pelo TikTok. Porque a Virgínia começou se eu não me engano, ela começou pelo YouTube e foi pro Instagram. Hoje em dia ela trabalha com os dois, só que ela trabalha mais no Instagram. Só que hoje em dia ela falou que se ela quisesse iniciar, ela iniciaria pelo TikTok. É porque ele pulverizou bem, né? Ele faz com que as pessoas gostem de ficar lá, né? Você vai passando. Você nem vê o tempo passar. Você vai passando de 15 em 15 segundos, Assim, realmente eu era assim, muito fechado a isso que é TikTok, é, Instagram, Facebook, tanto que eu nem postava fotos. Eu tinha uns posts lá da minha terra, mas assim, e depois que, tipo, comecei a ver que como é que se chama, para ter uma prova social, para ver o crescimento profissional, tudo, aí eu comecei a ver, por que que eu não tô entrando nesse ritmo, né? uhum, Porque eu acho que quando você tem posicionamento, assim como você falou, né? A uhum, pessoa vai ter essa confiança, talvez, de querer comprar alguma coisa com você. Então, sim. assim, eu trabalho, né, e trabalhei muito na área têxtil, mas nunca passou pela cabeça fazer esse tipo de Tem trabalho, conteúdos entendeu? legais. Eu não entendo muito sobre a área têxtil, então não vou conseguir dar dicas de Uhum, dentro da área. Só que, por exemplo, para a empresa, né? Se fosse o uhum, TikTok da empresa, você dá 5 dicas sobre a área têxtil ou 5 informações. São vídeos rápidos.
Vídeos de até 30 segundos, por exemplo. Esse tipo de vídeo viraliza muito no TikTok. Instagram também. Mas o Instagram tá viralizando mais carrossel do que Reels. Só que ambos trazem um público melhor, né? Se você for no Instagram, no caso, publicar carrossel e Reels numa certa frequência, você tem uma boa visualização. Visualizações em ambos os conteúdos. E para quem é tipo iniciante, por exemplo, aí de casa, eles devem estar tipo assim, né? Tem sempre, né? Por exemplo, ontem à noite, né? A gente viu na reunião que a gente teve, tem muita gente ainda que tem dificuldade com o digital, que talvez tenha uma carreira e uma profissão até legal e em crescimento, mas não tem essa afinidade, essa facilidade de poder desenvolver. Como é que essas dicas, né, valiosas que... Inteligência artificial. Joga nela. Tipo, eu não sei fazer tal coisa. Pede pra IA te ensinar. É um bom professor. Ou você faz igual os antigos lá do tempo das cavernas e procura no Google. Como que faz tal coisa? Porque hoje em dia, ou as pessoas perguntam pra inteligência artificial, que é quase a mesma coisa do que o do Google, ou as pessoas pesquisam no TikTok como fazer tal coisa. Então, tem essas duas opções. Nossa, o Google tá ficando tão ultrapassado assim. Não, as pessoas utilizam... Eu utilizo o Google. É bom, é bonzinho ainda. Eu gosto. Mas aí traz mais informação, né? Aí atrás, porque você pode pedir o passo a passo. Eu vi que o Google optou também pela Gemini, que muitas vezes quando você faz uma pesquisa, Sim, tem a Gemini é a inteligência artificial do Google, né? e aí ele já joga para você algumas respostinhas rápidas, né? Sim, é porque como eu não utilizo tanto o Google, Uhum. acaba que eu não vejo a Gemini tão frequentemente, porque eu utilizo mais o navegador do computador, né? Google eu mal pego. Quando eu preciso fazer uma pesquisa rápida, eu pergunto pra Siri. Então, Então, porque a maior parte, às vezes, eu faço pesquisas para tirar palavras-chave, né, da questão, porque a gente trabalha também com marketplace. sim. Então, assim, a gente precisa ver o que estão procurando e como o Google e o TikTok normalmente estão interligados, eu preciso entender um pouquinho, né? Então, assim, eu vou capturando. E aí também. Aí, quando você falou a Era das Cavernas, eu falei, meu Deus, eu tô na Era. Não, mas eu também, quando preciso fazer isso, eu entro. Só não entro diretamente no Google, eu entro no Chrome, que é o navegador do computador. Aí eu boto lá o que eu preciso, que acaba entrando no Google, mas aí eu lá não presto atenção no Gemini, não presto atenção em nada, eu vou só lendo e pegando o que eu preciso. Certo. Porque IA que eu utilizo muito é o chat GPT, que já é o vovô, né? Porque do chat GPT tem outras IAs aí. Só que aí eu vou ficar com o vovô, porque eu ainda não fui para as outras IAs. Não, eu gosto também do ChatGPT, é muito bom. Eu faço alguns trabalhos lá dentro também, né? Sim, a minha amiga, ela utiliza o chat GPT pago. Ela fala que é muito bom. Eu não cheguei a pagar, não. E tem os gratuitos também, né? Sim, por isso que eu não cheguei a pagar o chat GPT pago. Mas ela fala que vale a pena. Dá mais informações, é mais criterioso, é mais seguro. Mas aí quando eu preciso de alguma coisa, eu peço pra ela jogar no chat GPT pago dela e acabou. Certo. Aí vai usando as conexões, né? E assim, para a gente continuar aqui, eu gostaria que você desse algo talvez mais assim, mais leve, mais assim um ponto chave para a pessoa realmente querer estar no Instagram, partir para o TikTok. Por quê? Por que que eles têm que estar lá no Instagram, no TikTok, fazer as pesquisas no Porque ChatGPT? hoje em dia as vendas no digital têm sido melhores do que qualquer outro tipo de venda. Você vende hoje em dia muito por impulso. Você compra muito hoje em dia por impulso. E a melhor forma de você ter clientes comprando por impulso na sua marca é no digital. Porque às vezes você tá de madrugada, você tá ali com sono. Você vai no Instagram, aí aparece uma propaganda de algo
que você precisa ou estava pensando em ter. E essa propaganda vai fazer você comprar. Porque utiliza a famosa hindline de você precisa disso, não sei o quê. Muitas vezes eu já comprei por impulso de madrugada. Mais cedo eu pesquisando sobre produto de maquiagem, aí de madrugada aparece uma marca de maquiagem vendendo algo assim. Então, assim, a melhor forma de você vender hoje em dia é no digital. Porque além de facilitar e a pessoa não ter que sair da casa dela para ir comprar, porque as pessoas hoje em dia têm muita preguiça, elas compram com um clique. Você tem acesso a seu cliente 24 horas por dia, porque ele vai mexer no celular dele em algum momento e ele vai te encontrar em algum momento, usando as estratégias certas. Então, no digital, as vendas estão escalando de uma forma gigante. Você consegue vender uma bala de um jeito que você não vende no presencial, porque tá muito grande. As pessoas utilizam muito mais o digital do que o presencial. Eu, por exemplo, fui fazer a lista de enxoval da Maria Alice. Não fiz em nenhuma loja presencial. Fiz tudo online. Nossa. Bom, a gente sente, né? Quem tem loja física, e eu tenho ainda loja física, eu trabalho e atuo no marketplace, mas a gente tem loja física, né? A gente atende, né? Não atende varejo, mas a gente atende o B2B, a gente vende para empresas, né? Mas mesmo assim a queda tem sido grande para os nossos clientes que vendem no varejo e aí impacta no nosso também, Sim. porque muitas vezes meu cliente que vende na lojinha dele não acaba vendendo e aí acaba não comprando de mim. Porque as pessoas não querem mais ter o trabalho de sair de casa para comprar algo. Tipo, no quesito de roupa. As pessoas não saem mais de casa para comprar roupa. Entram na Shein. Entra em lojas. Eu mesmo fui comprar um vestido, tava precisando de um vestido. Aí a Ana me chamou pra ir na loja. Eu falei, eu lá vou em loja, vou pesquisar no Instagram, lojas perto de mim. Vou ver se tem o meu tamanho. Se eu gostar, eu vou pegar. Porque aí eu só pago a entrega e o produto. Pra eu ter que sair da minha casa pra ir comprar algo. As pessoas perderam esse desejo de ir lá. Meu pai ainda tem, né? Mas meu pai tem 93 anos, então tem comparação. Mas as pessoas não têm mais desejo de sair de casa, ir lá comprar, porque pra sair de casa, a pessoa pensa, nossa, se for de metrô, eu vou ter que pegar metrô. Aí eu vou ficar com fome. Aí eu vou ter que comprar roupa, vou ter que experimentar roupa, vou ter que sair e pegar mais metrô. Entendeu? Em casa não, a pessoa só pega o celular dela, gostei, comprei, chegou na casa dela. As pessoas querem facilidade. O impacto é grande, né, do digital na vida cotidiana, no dia a dia das pessoas. Tá cada vez mais um movimento forte. O digital, as vendas no digital estão cada vez mais alavancadas. E o que você acha que esperam as pessoas que ainda não migraram para o digital? As pessoas que não migraram para o digital, acho que elas estão esperando os dinossauros voltarem. Brincando. Mas muitas não entraram porque muitas ainda têm medo do digital. Porque meu pai mesmo morre de medo do digital. Ele fala que vai ser roubado o tempo todo, que eu não sei o quê, mas velhinho, né? 93 anos, eu vou fazer o quê? Falar, não, pai, que isso? Pô. Mas muitas têm medo do digital, falam que o digital não funciona, falam que não sei o quê. Mas se você for pegar o número de vendas no presencial e no digital, o digital ultrapassa o presencial. Não, eu sou prova viva. Realmente. Eu estou atuando há 2 anos. A minha empresa tem 12 anos. E nesses 2 anos que a gente está atuando no marketplace, a venda tem sido, tipo, hoje em dia está ultrapassando. E assim, eu vejo, por exemplo, nesse meio do digital, você tem menos custo. Sim. Porque é a sua loja funcionando 24 horas. Imagina, só para analisar, um vendedor, quanto que cobraria a pessoa para ficar vendendo as 24 horas para você? E outra, ele não conseguiria porque ele é humano. E sem contar que no online você não precisa ter uma pessoa para fazer o atendimento ao seu cliente. Já tem IAs que fazem o atendimento. A gente contratou uma IA, aí ele passa todo o passo a passo para fazer, tipo,
até para passar o link daquele produto que a cliente está pesquisando. Então, assim, tem o pré, né? A pré-venda e a pós também, né? Uhum. Para fazer um atendimento. Mas, assim, em meio a tudo isso, para vocês que talvez já têm mais experiência, expertise, né? E para nós que talvez, assim, eu me sinto assim, tipo, parece no meio da caverna, em meio a tudo que, né, tá evoluindo. Tipo assim, a gente, tipo, nem passou ainda o Instagram direitinho, nem aprendeu ainda direitinho. O Instagram já veio aí, um negócio ali, e assim, tipo, a gente tem que, tipo assim, ficar correndo para poder, tipo, estar. É muito diferente, porque eu nasci num, não sei se tinha internet na época que eu nasci, não. Mas eu sei que quando eu me entendi por gente, já tinha celular, então... eu tive muito cedo, por exemplo. Eu entrei no TikTok quando ele ainda era um Musical.ly. Eu não sei se você pegou a época do Musical.ly. É mais ou menos, mas como eu não entrava muito Então, eu entrei no TikTok na época do Musical.ly. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 9, 10 anos. Então eu postava vídeo imitando os áudios, dançando. Então eu entrei na época do Musical.ly. Entrei no Instagram, a Larissa Manoela tava fazendo as festas dos 15 anos Ah, dela. Então, eu entrei muito cedo nas redes sociais. Comecei a trabalhar muito cedo com rede social. Só que, diferente de você, você passou, eu creio, eu não tô te chamando de velha, tá? Mas a infância e a adolescência não foram dentro de TikTok não, e de Instagram. A minha infância e a minha adolescência foi dentro de TikTok e de Instagram. Então, realmente. tem essa diferença. Maria Alice, então, quando nascer, ela vai nascer dentro da tecnologia. Eu acho que quando ela tiver a minha idade ou tiver mais velha, provavelmente ela vai rir de mim como eu rio dos outros hoje em dia. Porque ela vai É, nascer na época que mais tem tecnologia, entendeu? Ela vai pegar a tecnologia que eu não vou conseguir pegar por conta da minha idade. Então, são processos, são gerações. É por isso que quanto mais ajuda, melhor, né? é. A gente não entende muito, mas dá para aprender, né? Dá pra Porque assim, aprender. eu peguei um celular, acho que aos meus 16 anos. Peguei meu celular com 5 anos de idade. Olha a diferença. E assim, eu tenho o dobro da sua idade. Eu não sou tão velha assim, né? É, Eu não tô é nova velha. também. Mas é porque eu peguei o meu primeiro celular com 5 anos de idade. Tive acesso à internet, eu tinha 8, 9 anos. E aí, depois de ter acesso à internet, já era, né? É meio do mundo. E aí, hoje em dia, eu trabalho com isso. Então, direto, eu tô navegando no meio da internet. Então, tem pra onde fugir. Digital é praticamente minha casa. Nossa. Patrícia, foi bom conversar um pouquinho com você sobre essa presença digital no Instagram, no TikTok. E a gente quer marcar mais vezes, viu? Porque assim, para, né, alinhar algumas coisas, porque como eu te falei, a gente aprender mais nesse, como é que é, se atualizar, né? É porque todo dia é um aprendizado no digital. Hoje pode estar dando visualização em uma coisa e amanhã essa coisa já não dá mais visualização e outra coisa dá uma visualização. Então todo dia é realmente um dia novo. A gente estuda todos os dias para poder saber que técnicas aplicar. Certo. Já estamos nos minutinhos finais, quase, do nosso podcast. Aí de casa, gostaria de saber mais do seu trabalho. Colocar aí fala seu Instagram para elas te seguirem e poderem conversar com você. Meu Instagram é Patrícia Quirino Designer, então podem seguir lá. Só que eu não sou muito frequente no meu Instagram, né? Sou mais frequente no Instagram dos meus clientes do que do meu. Mas É, podem seguir lá. segue lá o Instagram dela para poder entender mais. Para quem talvez não tem medo, né? Não vai comer Instagram, não mata, nem o TikTok. Bom, a gente tem que aprender. E muito obrigada, Patrícia, pela sua presença aqui, falando um pouquinho de posicionamento digital. E se curtiu esse podcast, esse episódio,
Não esqueça de compartilhar com alguém que gostaria desses insights poderosos, pequenos, mas poderosos, que ajudam as pessoas a ampliar um pouquinho a mente, né? E entender um pouquinho mais por que que é tão valioso a gente estar no digital, tanto para empresas e para profissionais autônomos, mas que tudo, né? Porque isso faz com que o seu trabalho hoje em dia tenha mais credibilidade e tenha mais destaque. Então, a gente espera no próximo episódio do nosso podcast A Nova História.